Meus amigos e amigas, muito boa noite a todos e todas, quem está ao vivo com a gente. Como sempre, boa noite quem está ao vivo, boa madrugada, bom dia, boa tarde, né? Tem gente que fica aí vagando os horários, né, para poder estudar. Cada um sabe aí o esforço que tem tido e, eventualmente, a cruz que carrega também, né? Mas essa vitória, com fé em Deus, vai chegar. Para quem não me conhece ainda, eu sou José Aras, sou consultor pedagógico aqui do Sejais e sou professor de Direito Administrativo, tá? Então, de antemão, se é uma matéria que você tem um apreço, vai aumentar ainda mais. Se você não tem um apreço, vai ter comigo, estou garantindo isso já, tá? Então, assuntos aí para a gente trabalhar. Nós temos 6 questões da prova, fora aquelas questões que envolvem interdisciplinariedade. Você sabe disso. Muita coisa se vê em direito administrativo, que cai em direito tributário, direito do trabalho, direito constitucional, e as matérias acabam se tocando, né? A prova de OAB não é aquela coisa estanque, né? É assim, vai cobrar trabalho, cobra só trabalho, não é isso. Cobrar trabalho é uma mistura com ADM, constitucional, com tributário, e as matérias vão se entrelaçando também, tá? Também, para quem não me conhece ainda, se estiver ao vivo aí, e estiver participando do curso com a gente, meu telefone 71, aqui da Bahia, 98195-9200. Então, se você quiser participar, mande uma mensagem de WhatsApp agora. Qualquer dúvida durante a aula, pode mandar, que eu consigo atender vocês aqui numa boa, sem nenhum problema, tá? A gente consegue fazer essa simbiose entre o pessoal presencial e os amigos também do online. E se você também estiver na sua cidade, quiser participar com a gente, mande uma mensagem indicando o seu nome e a sua cidade, que aí nós vamos efetivamente, né, fazer uma saudação especial para vocês e, com isso, otimizar nosso dia a dia aqui com direito administrativo, tá certo? Beleza. E aí também, aproveitando o ensejo, para os amigos novos, não sei se todos já têm esse tipo de atendimento, porém, o que acontece, eu queria muito também dar outra dica para vocês, que é o nosso canal de atendimento geral do Sejais. Esse telefone é o meu pessoal, então qualquer dúvida que você tenha em direito administrativo, pode mandar para esse WhatsApp, para mim, por WhatsApp, claro, ou então, qualquer coisa que você tenha dificuldade, conte com a gente em relação aos seus estudos, tá? Beleza. Agora, existe um outro número de telefone, que é o 71, a maioria já tem, né? Mas aí você pode conferir isso para não ter erro, tá? É o 99600-6480. Esse número é o número, pessoal, da lista de transmissão, a lista VIP do WhatsApp, tá? E essa lista VIP do WhatsApp é uma lista de tira dúvidas, de material de apoio, muito legal. Então, qual é a recomendação? Vocês gravam, por gentileza, esse número aqui no seu aparelho e mandam uma mensagem, lista. Aí o pessoal do apoio, que é um WhatsApp comercial, vai incluir você na lista e vai efetivamente levando, né, um bate-papo com vocês, um atendimento todo especializado que vocês muito nos merecem aqui também, tá? Quero também fazer uma saudação aos amigos que chegam agora. Esse, para a maioria do pessoal do online, né, é um dos vários projetos sociais que o curso tem, gratuito. Então, para muitos amigos com dificuldade financeira, com esse custo altíssimo, né, de inscrição na prova, todos pagaram já aí? Os boletos? 295, né? Não é isso? Pois é. Então, assim, fica realmente uma coisa, né, onerosa. E o curso, sabendo, né, do papel social que nós temos aqui, de uma missão até cristã, por que não dizer, a gente tem feito muita coisa, naquilo que é possível, claro, gratuito, né? Não pode ser tudo gratuito, porque existem as despesas do curso, né, enfim. E você imagina que são muitas, mas sempre que possível, a gente faz uma coisa bacana para vocês também, tá bom? Então, efetivamente é isso aí. Então, aqui, ó, mandar um abraço especial, os amigos já sempre carinhosíssimos com a gente, certo? E aí eu vou fazer um abraço aqui direcionado, e depois eu mando um abraço mais ainda, diretamente aqui pelo WhatsApp, tá? Colega Amanda, colega muito querida, manteve contato com a gente também, ela me lembra a cidade, é Curvelo, interior de Minas Gerais, né?
em Curvelo. Amanda, obrigado pelo carinho. Colega também Carlos Eduardo, de São José dos Campos, perdão, São Paulo. São João vai ser sábado agora, nosso São João, né? Nossa festa aqui do Sejais. Ó, de antemão, vamos ter uma festa aqui, sábado que vem. Depois, aí é que tá. Depois da aula, da nossa, que inclusive é comigo a aula, né, no sábado que vem. Por volta de 17 horas, começa uma banda aqui de forró maravilhosa. Eu soube que tem canjica, milho verde, é verdade verdadeira. E outra coisa, naturalmente, que é um evento para os nossos últimos aprovados de segunda fase. Mas vocês, claro, já são aprovados, já estão convidados também. É só emendar, ficar por aqui, tá? Tome o engove, porque diz que tem quentão, licor. Se prepare aí que vai dar certo, viu? Então aqui, ó, Carlos Eduardo, de São José dos Campos, em São Paulo, grande abraço, obrigado pelo carinho, pela participação com a gente aqui no curso. Outra colega aqui, ó, também de São Paulo, na capital, Mara Weber, não sei se eu pronunciei corretamente seu sobrenome, Mara, bem-vinda. Colega Vinícius, de São Paulo também, um amigo muito querido, né? Não se preocupe, OAB é até passar, e a hora vai ser essa, com fé em Deus, amém, amém, amém. E o Rose, colega de Camaçari, que interior da Bahia também, e deu o seguinte depoimento: meu esposo fez o curso com vocês e foi aprovado no último exame. E aí eu vou emendar aqui, viu, Rose? E você é a próxima agora, não é isso? Com a gente também, naturalmente, amém, 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 tá? Adriele, também de Caiçara, da ilha de Itaparica, aqui pertinho da gente. Colega Elza também é de Minas, né? Beleza, então, Brasil inteiro conosco, é de BH, em nome de Cristo, passo, amém, com certeza, e pedir a Deus também exatamente essa bênção da aprovação, que vai acontecer em empenho e fé. A gente tem demais tudo isso, tanto empenho quanto fé também. E aí, Fábio Venâncio, de Uberaba, Minas Gerais também. Então, que bom, vocês são todos muito, mas muito bem-vindos mesmo ao nosso curso Família Sejais, tá? E aí, pessoal, já com tudo isso explicado, mais uma vez, hein, que é do online, ó, esse é meu telefone, manda o nome e a cidade, no intervalo eu pego o pessoal e volto aqui com quem eu não saudei agora no começo, tá? E todos vocês também não deixem de entrar na lista de transmissão do curso. Por essa lista de WhatsApp, você tem atualização diária, tem informações também, tem testes diários e material de apoio. Tudo o que precisa para te dar esse plus aí de preparação, faremos também para vocês com toda a atenção, todo o carinho do mundo. Tudo bem então? Tranquilo? Beleza. Então aí, ó, pessoal, vamos começar a nossa luta. Nosso primeiro tema, escolhido para esse início de bate-papo, para a prova de OAB, é um assunto que não caiu nos últimos 3 exames. Isso quer dizer o quê? Vai cair no próximo, né? Então pronto, se é por perspectiva, a chance de cair no próximo é de fato muito grande. Então, pessoal, o tema, anota aí, intervenção do Estado. Intervenção do Estado. Intervenção do Estado sobre a propriedade privada. Então, intervenção do Estado sobre a propriedade privada. E mais uma vez, hein, pessoal, não importa se você já viu, deixou de ver, revisão, visão da visão, não importa, mais absorção de conteúdo. Até por osmose, quanto mais melhor, né? E garantir aí esse aproveitamento, naturalmente, o melhor possível e com fé em Deus. Hoje de manhã, inclusive, está dando aula aqui no curso intensivão, começou hoje também, e eu tive assim, sabe, uma sensação de que estarão todos com fé em Deus na segunda fase. Amém, né? Amém demais. Ó, bote em sua agenda, não sei se você tem oratório, uma Bíblia, seja lá o que for, fomente a fé. Bote assim, ó, dia 3, estou até arrepiado aqui, ó, dia 3 é a prova, né? Não é isso? Dia 4 de julho, início da segunda fase. Bota na agenda isso, pô, não é não? Não é isso? Google botou mesmo? Que bom. Então você de casa bote também, dia 4 de julho, início de segunda fase, seja lá qual você escolheu. Nós estaremos juntos aqui também, com fé em Deus. Pessoal, vamos lá então. Com certeza, você já ouviu falar de desapropriação, tombamento,
limitação administrativa, assuntos que são, claro, cobrados com uma frequência imensa na prova. Não é diferente nesse momento agora. O tema de intervenção do Estado é um tema muito relevante para a nossa prova, e por isso eu quero iniciar o nosso bate-papo nesse curso, né, que é direcionado como semi-extensivo, enfim, um curso completo para vocês, naturalmente dando sequência às aulas anteriores, para a gente com a ADM com essa matéria. Nunca esqueça que toda a intervenção do Estado tem como base dois princípios jurídicos. Primeiro, o princípio, anota aí por gentileza, bem assim como esquema, hein, pessoal? Aí, para quem não conhece ainda, aula comigo, não teve ainda, só uma lembrança. Não quero que você fique ditando tudo. Não é faculdade mais, né? A pessoa, existem dois princípios que justificam a intervenção. Não tem isso aqui mais. Basicamente é o desenho. Qual é o nosso tema? Intervenção do Estado. Bom, e aí eu falei, existem dois princípios. Acabou. Que princípios são? Aí você anota o princípio. Primeiro deles, o princípio da supremacia, do interesse público, né, sobre o interesse privado. Então, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Porque é lógico que o interesse coletivo supera o interesse individual, não é? A desapropriação é um caso típico disso, né? Ah, não, a propriedade é minha e tal, beleza. Mas se eu precisar, eu, Estado, para ampliar uma avenida em prol de toda a coletividade, você vai perder a propriedade. Vai ser desapropriado, né? Vai ser expropriado, vai virar um ex-proprietário. Então, isso por força da supremacia, do interesse coletivo sobre o interesse individual. E, além disso, também um princípio relevante, que é uma concepção cristã, por acaso, é o princípio, pessoal, da função social da propriedade. Se você lê, não precisa, mas se você lesse, né, a Constituição Federal, nos dois momentos em que ela garante o direito de propriedade, logo depois diz, a propriedade atenderá à sua função social. Então, tanto no artigo 5º, direitos fundamentais, como no artigo 170, que trata de direitos, enfim, de base econômica do Estado, olha, tudo bem, você pode ser dono de propriedade, inclusive de meios de produção, porém, a propriedade vai atender o quê? A função social, entendeu? Lembro de um aluno nosso, lá de Brasília, comprou um carro, e aí fez o curso com a gente, com dificuldade, tinha um sonho de ter um BMW, só para contextualizar. Aí, beleza, passou no curso com a gente, segunda fase da ADM, comprou o tal, foi advogar, claro, trabalhar, comprou o carro, mandou uma foto, né, mandou a foto do velocímetro do carro, professor, vai até 240 por hora. Aí eu mandei mensagem, mas você sabe que cumprindo função social, no máximo 110, né? Então, já não é isso? Porque o carro pode ter até 240, mas efetivamente ele vai ter que cumprir a função social. Então, você vê claramente, pessoal, que o Estado, ele vai limitar a atuação individual em prol do interesse coletivo. Então, essa é a lógica que você não pode esquecer na sua prova, tá? E aí, tudo que envolver direito administrativo, pense por essa perspectiva. Supremacia de quê? Do interesse coletivo sobre o interesse individual e no tema de intervenção, exatamente a função social da propriedade. Tudo bem? Beleza. Considerando essa lógica, e aí você pode avançar comigo, tá? Existe, pessoal, existem duas espécies de intervenção do Estado. E aí a gente divide ela, se puder fazer o esquema, da seguinte maneira. A gente tem dois blocos de intervenção. Num primeiro bloco, as intervenções são chamadas de intervenções restritivas. E em um segundo bloco, nós temos as chamadas intervenções supressivas. Então, esse é o esquema. E aí, daqui eu vou desdobrando com você o assunto. Assunto de prova, tá? Vai ser a questão 27. Da prova azul, 27. Está confirmado. Da branca, peraí, 29. Bom, já estou tudo na cabeça aqui. Rosa? Depois, é porque eu preciso aqui pensar um pouco melhor, ter um insight aqui. Com certeza, mas vai ter todas as questões lá também. Pessoal, veja bem.
Quando a intervenção é supressiva, o nome está dizendo, o Estado toma a propriedade particular. Ele suprime a propriedade particular. E por isso que a intervenção supressiva, anote logo aí, é exatamente a desapropriação. Então, a desapropriação é a espécie clássica de intervenção supressiva, porque o Estado toma a propriedade do particular. Agora, veja que interessante. Quando a intervenção é restritiva, o Estado não toma apenas o que então restringe, entende? Então vai haver, nessas situações aqui, uma mitigação, vale dizer, pessoal, uma fragilização daqueles 3 direitos inerentes ao domínio. Lembre de direitos reais, direito civil. O proprietário tem o direito de usar, quem lembra? De gozar e de dispor da coisa. E também tem o direito de reivindicar. Tem ou não tem? Porque o proprietário tem direito de reivindicar a coisa. É ou não é? Sim. E veja, quando o Estado intervém na propriedade, o indivíduo continua sendo dono, mas ele não tem de forma absoluta nem o direito de usar, de gozar, de dispor ou até de reivindicar. Sem classificação por enquanto. Você sabe, e aí se não sabe, saiba agora, que você quando está passando com o seu carro, numa estrada, por exemplo, e acabou de ter um acidente, a autoridade policial pode parar seu carro e obrigar você a dar socorro à vítima, ou ele pega o seu carro e leva para dar socorro à vítima. Já ouviu falar isso? Você sabe que na zona urbana, a recomendação é isole a área e chame o serviço de ambulância do SAMU. Mas em zona de estrada, que não tem como chamar SAMU para chegar a tempo, pega como puder e dá socorro à pessoa. Isso é uma espécie de quê? De intervenção do Estado. Cá para nós, depois você classifica, é uma requisição. A pessoa proprietária pode falar, não quero ou não dou o carro? Não pode. A supremacia de quê, de novo? Interesse coletivo e função social da propriedade. E nesse momento, ele não tem o poder de reivindicar. O carro é meu, eu uso como eu quero, só dou... Não. É em prol do interesse da coletividade. Compreende? Então, pensa nisso, pessoal, quando a intervenção é restritiva, o proprietário mantém-se dono, porém vai haver, eu repito, uma mitigação do direito de usar, de gozar, dispor ou de reivindicar a coisa de quem detenha de forma agora legítima, né? Porque o Estado detém de forma legítima e não de forma ilegítima. E aí nós temos 5 espécies de intervenções chamadas intervenções restritivas, A, B, C, D e E. Quais são elas? Vamos lá. Nós temos então, pessoal, 5 espécies de intervenções restritivas. São elas então, anota aí, a chamada limitação administrativa. Então, a limitação administrativa é uma intervenção restritiva. Além dessa, a requisição, naturalmente requisição administrativa. Além dessa, a ocupação temporária. A ocupação temporária também como espécie, né, de intervenção restritiva. Existe também a servidão administrativa. E, finalmente, o tombamento. Lembrando, em todas elas, o proprietário mantém-se dono, porém vai ter uma fragilização do direito de usar, gozar, dispor ou de reivindicar. Muito bem, pessoal, para a nossa prova, você só precisa ter 2 concepções quanto a esse tema. A primeira, saber identificar cada espécie de intervenção. E segundo, saber dizer se essa intervenção dá ou não dá direito à indenização. Essa é a questão, tá? Um exemplo, tombamento, indeniza ou não indeniza, tá? Limitação administrativa, indeniza ou não indeniza. A história do filme americano, do policial dar aquela carteirada e pegar o carro de alguém no meio da rua, para perseguir alguém. Aquilo é limitação ou é requisição? Ou é servidão? Entendeu?
o proteção de patrimônio histórico, por exemplo, como é que é feito? Então, a caracterização do instituto e dizer se dá ou não dá direito à indenização. Tá bem, então? Bom, para organizar bem seu caderno, quem gosta de copiar, eu sugiro que a partir de agora você anote um por um e faça as observações de um por um. E eu aqui no quadro, para sistematizar o assunto, vou logo dizendo com vocês quais são os temas que você não pode esquecer, tá? Então, muito bem. Começa aí, pessoal. Primeira delas, a chamada limitação administrativa. Vamos lá. Primeira delas, limitação administrativa. Pessoal, palavra-chave para limitação administrativa. Anota aí, você em casa. Vamos lá, ó, pessoal. Natureza, caráter é o quê? Ó, geral. Então, o que marca a limitação administrativa é ter caráter geral. Vejam, ela não é individualizada. Ela não incide sobre João, José, Maria, Pedro, Mévio, Caio. Ela atinge uma coletividade de acordo com a situação jurídica específica, tá? Bom, 2 exemplos principais. Primeiro, a altura máxima de prédios. Altura máxima, pessoal, de prédios, geralmente em orlas, não é? Se tem altura máxima de prédio, nas orlas em geral. Aqui em Salvador, a altura máxima em média de 5 andares, em certos locais da cidade, né? Então, você tem uma questão de proteção de ordem até ambiental, porque é questão de você ter sombreamento na praia, e você ter situações, por exemplo, como troca de ar entre o mar e a cidade, não ficar abafado a cidade, né? Aquele paredão de prédios, aquilo é muito ruim, né, para a sociedade como um todo. Então, a altura máxima de prédio, o limite de altura máxima, naturalmente, é uma limitação administrativa. Repare, atinge José, Maria, Pedro? Não. Todo mundo que tem imóvel em uma certa região tem que obedecer o máximo de, por exemplo, 5 andares. Acabou. Isso é uma limitação administrativa. E outro exemplo aqui, em homenagem aos vários alunos e amigos e amigas de São Paulo, é exatamente, pessoal, o rodízio de veículos na cidade de São Paulo. Ficou esse estudo para o Brasil inteiro, acabou que não vingou, mas em São Paulo existe, é antigo, tem até hoje, pessoas que têm o carro com o final da placa, um exemplo, 1 e 2, né, depois 3 e 4, e por aí vai. Repare, pessoal, não pode usar o próprio carro na cidade durante um dia da semana, porque envolve fluxo demais de veículo. É um negócio impressionante. A pessoa compra o carro, paga imposto, bota combustível, paga seguro, obrigatório, etc. Mesmo assim, não pode usar o próprio carro em prol do interesse de toda a coletividade. Entendeu? E aí vem uma lembrança importante, pessoal, que por mais incrível que pareça, é verdade. A limitação administrativa, justamente por ter caráter geral, anota aí, ela não dá direito à indenização. Então, a limitação administrativa não gera direito à indenização. E aí eu repito essa ideia. Você tem um terreno, poderia querer construir 20 andares, mas no local só pode ser 5. Aí você perde 15 andares de construção. Claro que seu lucro vai ser muito menor. E você não tem direito a 1 centavo sequer de indenização. A pessoa em São Paulo, Vinícius, os amigos de São Paulo, que não pode usar o próprio carro e pega um Uber naquele dia da semana, toda semana pega o Uber naquele dia, não tem direito a 1 centavo sequer de indenização. Porque natureza é o quê? Caráter é o quê, então? Caráter geral. Entendeu? Beleza, então? Então, isso aí não pode esquecer. Muito bem. E aí, por incrível que pareça, o assunto é esse. Limitação caracteriza como sendo geral e lembra, não dá direito a quem, então? A indenização. Fechou. Já foi. Beleza? Próxima espécie. Vamos lá. A próxima espécie, aí passa uma régua e bote. Requisição administrativa. É bom você anotar isso, porque daqui a pouco tem uma observação mais aprofundada e meu esquema não cabe. Eu estou aqui na tela colocando, né? Lembrando vocês que são do online, os amigos do presencial também têm acesso ao site do curso, claro. Esses prints de aula, de tela, sempre acabam indo para o site também. Então, você pode usar isso depois, se você assim desejar. Muito bem, pessoal. A requisição administrativa, ela tem uma palavra-chave para a prova. Isso aí otimiza muito você responder no dia da prova, tá? É que a requisição, ela tem natureza, tem caráter, emergencial. Emergencial.
Então, situações de enchente, de incêndio, não é? Pronto, aí você tem situações, por exemplo, bom, vamos um exemplo aqui, infelizmente mais curto, mais próximo. Pernambuco agora sofreu demais com as chuvas, né? Tanta gente que morreu, uma tristeza tudo aquilo. Você vê que o município, muitas vezes, num caso como esse, ele ocupa casas de pessoas que têm, né? Enfim, escola, casa grande, às vezes a casa em cima do morro que não alagou. Tudo isso é requisição administrativa. Então, se houve acidente, se houve emergência, você tem classicamente uma requisição administrativa, tá? Bom, sempre marcado por quê? Por um caráter emergencial. A coisa interessante é que a requisição, diferentemente da limitação administrativa, ela tem uma natureza individualizada. Vamos para cá. Tem natureza individualizada. Por ter natureza individualizada, anota aí, pessoal, ela dá direito à indenização. Então, a requisição dá direito à indenização. Porém, diz a lei, a indenização tem que ser posterior ao uso, anote isso, a indenização é posterior ao uso, caso haja dano, caso haja prejuízo, Então, por exemplo, o carro que você teve que ceder para perseguir um criminoso, né, igualzinho aos filmes americanos que explora muito isso.